O episódio 982 foi um presente para todo fã de One Piece, porque a direção do episódio foi pela grande diretora Stane Megumi, que animou o marcante episódio 957, aquele em que os Chichibukais foram caçados. E aqui, cara, ela volta com tudo, apresentando os Tobiropos, e nesse vídeo nós vamos falar da origem deles, que muitos deles têm uma origem muito obscura, e a gente vai falar sobre a promessa dos Chapéus de Palha de beber saquê depois da derrota do Kaido, que aconteceu no final desse episódio e foi simplesmente maravilhoso. E cara, o Luffy nunca promete algo do tipo. Isso seria uma prenúncia para uma possível derrota? A gente vai falar disso aqui no final do vídeo, então fica com a gente até o final e bora lá. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Hoje estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera, o episódio incrível dessa semana abre com cenas marcantes e aqui no anime vemos que a Toei está trabalhando o estilo pirata muito marcante, estilo pirataria, que a gente não vê há muito tempo em One Piece, ondas batendo com muita intensidade e o velho clima dos Mugiwara juntos, algo que após a entrada do Novo Mundo se perdeu um pouco no anime. Quem não sente saudade de ver os Mugiwara juntos apenas interagindo como antigamente? Aqui nesse episódio tivemos um pouco disso. Exatamente, cara, e esse episódio foi tão bom que foi o episódio mais bem avaliado de One Piece até hoje, com 9.8 no IMDb, e além disso, foi elogiado pelo diretor de Castlevania, o Samuel Dietz. Ele fez um tweet elogiando o Oda pela animação incrível, e cara, sensacional, né? Não preciso nem falar mais nada, mas antes de ir pra essa grande cena dos Mugiwaras interagindo, aquela cena incrível que teve, a gente vai falar da introdução dos Tobiropos, e um pouco sobre a origem de cada um, e deixando claro logo de cara que a gente vai se basear no mangá, então já tem algumas coisas que a gente sabe mais pra frente. Então se você só acompanha o anime, a gente recomenda que você veja primeiro o mangá, acompanhe o mangá e aí volta nesse vídeo pra você saber de tudo sobre os Tobiropos. Isso aí, mano, e começando pelo Drake, que é o mais conhecido, a gente conhece o Drake há muito tempo, e o pai do Drake é o Diaz Barrows, ele que ganhou a posse da Ope Ope no Mi, que um dia já foi o ex-oficial da marinha e planejou negociar fruta com os marinheiros em troca de dinheiro. O pai do Drake era marinheiro e a partir do momento que ele virou pirata, começou a ser violento com ele. Drake não tinha idade para revidar o homem que um dia ele admirou, então com o incidente do coração, a marinha salva o Drake. E a trajetória deles vocês sabem, da marinha, Sword e o capitão pirata Drake, que deserdou da sua posição de contra-almirante para se disfarçar como pirata. Ele e sua tripulação vieram do North Blue e ele faz parte dos Supernovas. E cara, a gente sabe que esse personagem é muito misterioso, a gente não sabe se ele é aliado ou se ele é vilão, a gente sabe que ele faz parte da marinha, inclusive a gente viu no episódio 957, que é aquele que os Chichibukais são caçados, que ele se comunica com Kobe da marinha. Então cara, ele tem uma relação muito interessante, muito misteriosa, e daqui pro final de Onigashima a gente vai decidir realmente qual é a real motivação dele em Wano, né? Porque ele tá infiltrado nos Piratas das Feras. Isso aí, o Drake já é um personagem bem estabelecido, a gente sabe muito bem da história dele, que já tá tanto em SPS, tanto nas páginas do mangá. Mas a partir de agora a gente vai entrar nas teorias. Vamos começar com o Sasaki. O Sasaki é um dos personagens que seu rosto entrega sua história. Suas similaridades com a sereia de Water 7, a Kokoro, são muitas. Ambos são tritões, ambos têm o cabelo verde meio musgo, ambos bebem, e para completar, Sasaki está lutando contra o Frank, e possivelmente vai ser nessa luta que vai ser confirmado o passado do Sasaki. Será Shimei filha do Sasaki? O Oda não colocaria os dois personagens para lutar à toa. São muitas semelhanças, apesar de ser uma coincidência muito grande, eu espero que essa teoria se confirme. E não dá para saber exatamente como o Sasaki entrou no bando do Kaido. O que sabemos é que ele tem uma grande admiração pelo Yonkou, ao ponto de ignorar todos e querer beber apenas com ele. Exato, cara, e nessa tendência das batalhas de Onigashima serem colocadas agora um a um nos próximos capítulos, provavelmente a gente vai ter uma explicação do passado do Sasaki, né, na luta contra o Frank, quando ele for derrotado pelo Frank, e cara, eu acho muito provável que tenha um passado relacionado sim ao Water 7, até porque o Sasaki ele usa um chapeuzinho como se fosse o maquinista do trem de Water 7, então cara, eu acho que tem muita possibilidade dele realmente ser o pai que saiu pra viajar com um bando pirata que a Chimei tá esperando lá em Water 7, né?
Isso aí, mano, e agora vamos pra Uchi, Page One e Black Maria. E os três têm um visual muito parecido com Kaido, por isso a gente vai fazer uma teoria relacionada a ele. Por isso, não dá pra incluir o Rusu e o Sasaki nessa teoria, pois não dá pra saber se aquilo que eles usam na cabeça é realmente chifre ou algo visual, se é um chapéu ou algo do tipo, decorativo. Fora que os dois, assim como o Drake, tinham sua própria tripulação antes de entrar pro bando do Kaido. Então essa teoria é específica para Uchi, Page One e Black Maria. E essa teoria é a teoria da gigantificação do bando do Kaido. Existem algumas semelhanças visuais em relação aos comandantes do Kaido, e a principal delas é o tipo de resistência que eles possuem e os chifres que são comuns ao Kaido. Sabemos que o Kaido não é humano por ser conhecido como criatura mais poderosa do mundo. Sabemos que existe em One Piece o processo de gigantificação de Vegapunk, que aparentemente falhou, porém temos mistérios acerca disso. Para começar, o processo de gigantificação é um estudo para transformar humanos em gigantes pelo governo mundial, e isso vem sendo desenvolvido há séculos. Shisa tentou replicar, mas não deu certo, porém o experimento pode ter dado certo, o próprio Kaido. E muitas coisas evidenciam isso, vamos lá. O símbolo dos piratas do Kaido é o mesmo símbolo da estação em Punk Hazard, e é a mesma estação onde o Vegapunk fazia experimentos de gigantificação. A fruta artificial do dragão, que hoje está em posse de Momonosuke, também foi feita pelo próprio Vegapunk. Vegapunk ainda criava dragões em Punk Hazard, inclusive é a primeira cena que a gente vê quando chega lá, que inclusive foi derrotado pelo Zoro. E por último, os gigantes congelados em Punk Hazard são coincidentemente, ou não, iguais, muito parecidos aos Numbers de Kaido. Além disso, a Big Mom ainda é muito interessada nesse tipo de procedimento, inclusive o acordo dela com Caesar é que ele tente reproduzir isso em crianças capturadas, inclusive é em torno disso que gira o arco de Punk Hazard, e agora ela é aliada do Kaido, inclusive eles vieram do mesmo bando pirata, então pode ter uma relação por aí. É bom lembrar também que foi dito que Kaido foi capturado 17 vezes. Isso pode evidenciar que ele é o experimento que deu certo e foi usado diversas vezes para a realização de estudos ou para a recriação dele. E é aí onde chegamos aos comandantes do Kaido. Exatamente, cara. Uma tripulação reflete seu capitão. Kaido pode ser aquele experimento que deu certo, e a sua recriação foi feita a partir disso e dos estudos do Caesar, seu aliado. Ele pode ter conseguido uma fórmula não tão poderosa quanto a dele, para criar o tal exército das feras que tanto desejava. Os menores minions do Kaido são selecionados quando dão certo com as Smiles, e com os Tobiropos não iria ser diferente. Os Tobiropos podem ser uma essência desses estudos, dos gigantes ancestrais, e isso combinado com seus frutos míticos os tornam extremamente fortes e resistentes e com semelhança de gigantes ancestrais. Afinal, isso foi o que o Kaido sempre quis, ter o maior exército do mundo. Por isso não entra, como eu falei antes, o Rusu e o Sasaki, porque eles tinham seu próprio bando e depois entraram para a tripulação. Esse experimento pode ter muito bem acontecido com Uchi, Page One e Black Maria, já que eles têm semelhanças com o próprio Kaido. Pode ser até que a vontade suicida de Kaido seja pelo motivo dele ser um experimento científico e não só porque ele quer e deseja morrer, mas ele não consegue morrer, e isso leva até a ser um bêbado. Esse trauma pode ter despertado nele a vontade de criar um exército bestial e violento o suficiente para fazer o mundo se ajoelhar perante ele. Numbers, Gifters, Tobiropos, Calamidades, todos eles são feras monstruosas e bizarras que apenas refletem a vontade de seu capitão por violência e uma espécie de vingança. Talvez tudo isso seja revelado em seu tão aguardado flashback, onde saberemos todos os mistérios de sua força e a origem de seu bando. E aqui, galera, ainda tem uma coisa muito interessante para se falar. A própria Big Mom é fruto desse experimento, provavelmente. Vocês lembram no flashback dela que os pais dela disseram que ela não poderia viver entre eles e a abandonaram na terra de Elbaf? E eu posso até fazer uma pergunta. Será que a Big Mom não foi a primeira que foi feita experimentos pelo governo mundial e foi deixada em Elbaf? Será que Elbaf é uma terra de pessoas normais que foram gigantificadas pelo governo mundial? E agora, galera, saindo um pouco da Uchi, da Black Maria e do Page One, a gente vai pro Rusu. E cara, a respeito do Rusu a gente já tem mais informações, inclusive nos últimos capítulos, nos mais recentes, e dá pra dizer que Rusu nasceu na ilha de Torino, pois ele compartilha algumas semelhanças com os habitantes desse reino. Eles são pessoas com excesso de peso, vestidas apenas com saias de capim. Elas deixam o cabelo preso e aparentemente têm a inteligência de um homem das cavernas estereotipado
estereotipado. E isso é totalmente o contrário do personagem, já que ele usa o seu cabelo solto e tem um físico muito bom. Talvez Huzhu é aquele personagem que se destaca em seu meio e sai em busca de novos lugares. A principal semelhança entre eles é que alguns ostentam uma tatuagem de olho em qualquer um de seus braços, assim como uma tatuagem no seu peito, além dos seus lábios, que são muito parecidos com os habitantes desse reino. E a teoria é que ao sair de sua terra, Huzhu entra para a marinha como um membro da CP9. E dentro da organização, ele era visto com grandes expectativas, sendo comparado ao Rob Lucy. Bom, isso é algo dito por ele, pelo Huzhu, não dá pra gente levar isso 100% de certeza, mas como a gente viu em capítulos passados, o Huzhu recebeu ordens para proteger a Gomu Gomu no Mi em um navio do governo mundial. E no momento que ela foi roubada, esse erro fez com que ele fosse preso. E daí em diante a gente sabe, ele fugiu da prisão, se tornou capitão de sua tripulação pirata e após isso se juntou aos Piratas das Feras. E depois de se juntar, ele vinha buscando a posição de calamidade. Porém, a gente sabe que o Jinbão, né, deu um jeitinho nele. Exato, cara. Esse talvez seja o personagem mais misterioso até agora em Wano. O passado dele é muito interessante. A gente já fez vídeo aqui no canal especificamente sobre o deus Nika, mencionado pela primeira vez pelo Huzhu. Fora toda essa coisa com a Gomu Gomu no Mi, né, que foi roubada pelo Shanks. E a gente não sabe até agora o porquê que ele roubou essa fruta. Pode ter uma importância muito grande pro governo mundial ou simplesmente pode ser uma fruta que estava sendo carregada junto com várias outras. O que eu acho muito difícil. Exatamente, cara. Essa foi a teoria dos Tobiropos. Esse episódio teve a função de apresentar esses personagens. E já de cara a gente já gosta deles, não por sua história, não por suas lutas, e sim pelo visual. O Oda é um mestre nisso, ele criou muitos conceitos, muitas raças em sua obra, e ele usa isso como ninguém. E após termos falado sobre os Tobiropos, vamos teorizar a possível derrota dos Mugiwaras. É isso mesmo que vocês ouviram. Na cena final do episódio, mostra uma liberdade criativa do anime, talvez a melhor de todas, de certa forma seria um filler, que nos remete à cena dos Mugiwaras entrando na Grand Line, aquele grande momento que eles colocaram os pés no balde de sake e gritaram seus sonhos. Ao invés de tomarem o sake, eles colocaram seus copos no chão, porque eles só vão comemorar quando derrotarem o Kaido, e há um grande sentimento de vitória nesse episódio. Denjiro elogia Kinemon por ter trazido Luffy, e Hyogoro tem uma famosa frase que é dita pela frente: sinto que não vamos perder. Essa frase é canônica e nunca antes um sentimento de vitória foi tão grande em One Piece. Isso fica ainda mais suspeito por estarem indo enfrentar dois Yonkou juntos e o maior bando de piratas do anime, mesmo estando em desvantagem numérica, e a gente sabe que essa desvantagem tá diminuindo graças a Tama e vários outros aspectos aí da Guerra de Onigashima. Bom, a gente sabe que não dá pra prever o resultado da guerra, embora muita gente tenha certeza que o Luffy vai ganhar, inclusive eu também tenho. Porém, daria pra prever se as capas dos mangás falassem o resultado pra gente. Pera aí, vocês já escutaram sobre a teoria das capas? Bom, essa é uma teoria muito interessante que ela basicamente diz qual será o resultado das batalhas segundo as capas. Vamos dar alguns exemplos aqui. No volume 21, os vilões estão na capa, e no 22 são os heróis. E no 23, os Mugiwaras vencem, do Crocodile. No volume 42, os vilões estão na capa, e no 43, os heróis estão na capa. E no 44 é a derrota de Rob Lucy e a grande vitória dos Mugiwaras de novo. Ou seja, os volumes que tem os vilões antes representam as vitórias dos Mugiwaras. Agora vamos para Marineford. O volume 57 mostra os aliados e o 58 os três almirantes, que nesse caso são os inimigos. A capa dos vilões foi depois, e nesse evento os piratas foram derrotados. Já na Guerra de Wano não dá nem para saber se vai empatar, porque o Oda resolveu fazer os três mangás se completarem em uma grande cena com todos os Mugiwaras, todos os vilões, basicamente todos os personagens de Onigashima. Então, cara, é só esperar, a gente não tem como prever, mas esse sentimento de vitória a gente nunca viu antes. O Luffy sempre demonstrou essa confiança, porém todas as pessoas nesse ponto estão demonstrando essa mesma confiança, mas a gente já tá vendo que os Bainhas Vermelhas estão sendo derrotados aos poucos, as lutas estão muito difíceis, o próprio Marco já perdeu uma asa, eu acho que dá pra recuperar, mas cara, tá muito tenso, então é muito difícil saber o resultado dessa guerra, então só o tempo dirá o que vai acontecer. Exatamente, cara, e se vocês viram nossa teoria de personagens que podem aparecer em um ano, a gente fala de aliados que podem vir ajudar e fala de vilões, cara. A gente comenta a possibilidade da Marinha chegar em um ano após a luta. E se vocês estiverem interessados, tá aí no card. Exato, cara. E agora a gente quer ouvir de vocês. O que vocês acham sobre a Guerra de Onigashima? Vocês acham que os Mugiwaras vão vencer como sempre venceram? A Marinha pode aparecer aí, outros vilões, inclusive o bando da Big Mom, que tá sumido até agora, vai voltar aí em breve. Qual será o desfecho da Guerra de Onigashima, da Guerra de Wano? Deixem aí nos comentários que a gente vai estar lendo todos os comentários. E é
é com isso que a gente encerra esse vídeo. A gente quer pedir pra você que assistiu até aqui, já deixar o seu like aí pra ajudar a gente. Muita gente nova chegando esses dias, cara. O canal tá crescendo muito, a gente tá muito feliz e a gente vai continuar melhorando aqui o máximo possível pra trazer conteúdo sempre melhores pra vocês. E em breve a gente vai fazer o especial aí de 30 mil inscritos. Dessa vez a gente não vai atrasar tanto, a gente vai preparar uma coisa bem especial, porque é um momento incrível. Nem a gente acredita que chegamos tão rápido. Mas é isso, galera. Muito obrigado pra você que tá com a gente desde o início aí e pra você que chegou agora também. Vocês são incríveis. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!